Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente, Contabilidade Avançada, videoaula 6, parte 2, método de avaliação de investimento, investimentos permanentes, método de equivalência patrimonial. Como nós falamos na parte 1, né? Esse assunto, por ser bastante extenso, nós dividimos eles em 3 partes. Então, na parte 1, nós tratamos a parte de aquisição, a parte de recebimento de dividendos, de tal maneira que fosse uma coisa mais light para vocês. E na parte 2 nós vamos tratar de ágil e deságil. Né? Essa aula é dedicada a você, que é aluno universitário, é dedicada a você que está se preparando para concurso público, e é dedicada a você que quer aprimorar seus conhecimentos. Método de equivalência patrimonial, parte 2. Vamos lá, a nossa agenda. Então, nessa parte 2, nós damos prosseguimento àquilo que foi visto na parte 1. Vamos falar um pouquinho de legislação, evidentemente, ágil, deságil na aquisição de participação societária e leitura recomendada. Então, na parte 1, nós tratamos da aquisição, nós tratamos evidentemente, da distribuição de dividendos, do registro de lucro no período, e de prejuízo também, e assim por diante. E na parte 2, nós vamos trabalhar especificamente ágil e deságil na aquisição da participação. E na parte 3, nós vamos tratar de, evidentemente, lucros não realizados, que é outro assunto também extremamente importante, e por isso nós dividimos em 3 partes. Né? Então, vamos lá. Se você está gostando dessa aula, gostou da videoaula, vídeo 6, na parte 2, da videoaula 5, no qual nós apresentamos conceitos e fundamentos, quer dizer, preparando você para você entender mais facilmente o método de equivalência patrimonial e o método de custo de aquisição, deixe seu like, inscreva-se, divulgue nos seus canais sociais e qualquer dúvida apresente a você aí através do meu e-mail. Né? Agradeço antecipadamente a participação de todos, a divulgação deste canal, de suma importância, um canal que tem um fundo social muito grande, porque são aulas gratuitas de assuntos extremamente importantes para quem faz, em especial, no caso, contabilidade, o curso de ciências contábeis. Mas também serve para administração, economia, né, quem faz gestão financeira e assim por diante. Outros cursos também vocês terão essa disciplina, elas fazem parte do currículo. Né? Então, voltando aqui, como nós mostramos lá na parte 1, qualquer riqueza em excesso, disponibilidade, a empresa, evidentemente, vai ter que aplicar. E vai decidir se vai ter alguma coisa de aplicação financeira, liquidez imediata, ou investimentos temporários, ou vai ter investimentos permanentes, né? de um modo geral. E para nós, de um modo geral, nós estamos tratando essa parte aqui, que são de investimentos permanentes. Né? Essa parte de investimentos permanentes é que é o foco dessas aulas. Né? Então, investimentos permanentes, e no caso estamos tratando de MEP agora, e já tratamos também de método de equivalência patrimonial. Tá? Então, vamos lá para os nossos assuntos. Então, lembrando, né, quer dizer, esse fluxo ele foi, evidentemente, confeccionado levando em consideração as condições, né, todas as condições previstas na legislação, que é bastante extensa. Então, você tem investimento maior do que 50% do capital votante, a gente viu que é MEP, né, no caso, você tem a controladora. Investimento maior ou igual a 20% do capital, evidentemente, você é uma coligada, você tem uma participação numa coligada, tem influência significativa, e também você pode ter alguma coisa que seja menor do que 20%, investimento menor do que 20% do capital votante, mas você tem uma influência significativa, também é MEP, né? Então, todos esses 3 casos aqui caem em MEP, caso contrário, você vai ter, ou a investida não é coligada nem controlada. Teremos outras participações e método do custo de aquisição, como já vimos na videoaula 7. E aqui você tem todos esses 3 casos, caem coligada, controlada, pertencente ao mesmo grupo econômico, ou controle comum, né, legislação. Todos esses conceitos aqui, lembro, é de importância vital que você assista a videoaula 5, né, de contabilidade avançada. Tá? A lei aqui, 100.404, artigo 183, regulamento do imposto de renda. Né? Essas aulas elas estão lá no meu canal no YouTube e elas são colocadas dentro de playlist. Né? Você tem um playlist de contabilidade de custo, um playlist de contabilidade gerencial,
um playlist de contabilidade avançada, um playlist de análise das demonstrações contábeis, um playlist na área de administração e assim por diante. Então, está tudo organizado de tal maneira que facilite ao máximo o acesso e um bom proveito de cada aula. A relação também, nós já citamos lá nas videoaulas anteriores, é bastante extensa, né? Aquele fluxo lá representa exatamente o resultado de tudo que está escrito nessa legislação, como tratar, né? E aqui, mais uma vez, nós estamos aqui em cima considerando duas empresas, empresa K e empresa X. Então, todos os nossos exemplos e exercícios, quer seja nesta série Aprendendo Facilmente, quer seja na série de Resolução de Questões, eles sempre vêm com um exercício de assimilação e exercício de fixação, ok? Ou exemplos de assimilação e exemplos de fixação. Então, vamos lá, investidora. Então, K é a investidora e X é a investida. Veja, quando a empresa K comprou lá as ações, né, direito a voto da empresa X, como mostramos lá na videoaula 6A, lá a gente não entrou em detalhe o valor que ele pagou e quanto representava, se tinha pago ágio ou não nessa transação, né? O valor para lá, a gente considerou uma condição simples, que era 60% do valor do capital de X, no caso lá era 60 mil, era 100 mil capital de X, pronto. Mas lá a gente não considerou o detalhe desse valor, né? Aqui não, aqui a gente vai entrar em detalhe para mostrar se neste valor ele estava pagando ágio ou deságio, ok? Então vamos ver, ágio é quando você paga a mais e deságio você paga a menos. E para isso tem um fundamento, né? Fundamento. Então vamos supor o primeiro caso de ágio, né? Como exemplo de assimilação. O valor patrimonial da investida X era 60 mil, como a gente viu. O valor que K pagou para X, nesse caso agora específico, foi 70 mil. Lá nós vimos que ele pagou, na videoaula anterior, 60 mil. Aqui não, ele pagou a mais. Ele pagou 10 mil a mais por ágio, né? Ou seja, ele achou interessante, a empresa X cobrou esse valor, se eu pegar lá e evidentemente trabalhar 60% do capital de X, votante de X vai dar 60 mil, mas ela disse que só venderia para K se fosse 70 mil. Então, na verdade, K pagou 10 mil de ágio, né? E aí, o valor pago é maior do que o valor patrimonial. A grande questão que surge, todos os alunos perguntam, possui como contabilizar esse ágio na investidora K, né? Eu paguei a mais, eu quero contabilizar isso. E como contabilizar? Então, nós vamos ver como tratar isso. Veja, eu vou debitar do mesmo jeito, investimento em sociedade controlada 60 mil, que é realmente 60% do patrimônio daqui de X é 60 mil, e eu vou me preocupar agora em debitar NC Investimento MEP, ágio a amortizar de X no valor de 10 mil. Né? Se eu paguei a mais, eu tenho que registrar em contas separadas, 10 mil, e creditar banco com movimento de 70 mil. Observe que lá na videoaula 6A, nós simplesmente debitamos investimento nas ações da empresa X, 60 mil, e banco com movimento 60 mil. Aqui não, eu tenho que contabilizar a parcela correspondente ao ágio no ANC, ou seja, no ativo não circulante, investimento MEP, haja amortizado de X, ou seja, na empresa X. Eu paguei a mais, isso vai registrar em contas separadas, ok? E aí, qual é o fundamento do ágio, né? Você vai ver que no decorrer desses slides, nós vamos apresentar os fundamentos envolvidos em cada coisa, no ágio e no deságio, né? Então, se fosse deságio, como seria, né? Se eu paguei a menor, como é que seria tratado isso, né? Então, o valor pago agora é menor, eu paguei 50 mil e o valor patrimonial é 60 mil. A outra empresa estava precisando de dinheiro e eu paguei um valor a menor. Como é tratado isso, né? Como contabilizar esse deságio na investidora K? Você vai fazer a mesma coisa, debitar investimentos MEP, mesmo jeito, sociedade coligada e controlada, ações 60 mil, porque, na verdade, 60% do patrimônio, ou seja, do valor patrimonial da investida X é 60 mil, você tem que representar por 60 mil, você vai creditar a NC MEP deságio amortizado de 10 mil. Você vê lá, quando a gente fez o ágio, nós debitamos os 10 mil. Aqui eu credito os 10 mil, né? Para justamente representar 60
50, né? Eu sou 60 e 10, 50. E vou creditar banco com novamente 50 mil, né? Se você observar, aqui eu tenho 60, 60, né? Fechando exatamente o lançamento contábil. Então, eu estou lá debitando investimento MEP na conta de 60 mil, ANC MEP investimento deságio a amortizar 10 mil e banco com movimento 50 mil. Então, você começa a observar que nesses dois casos, né, nós apresentamos o primeiro o ágio e agora o deságio. O ágio pagando a mais, porque a empresa, evidentemente, quis cobrar alguma coisa a mais pela mais-valia que ela tem de alguma coisa, depois nós vamos explicar essas condições, e agora nós estamos mostrando como contabilizar esse deságio, né? Simplesmente trocando lá o valor debitado anteriormente por creditado de 10 mil, né? Nesse ágio, quais são os fundamentos do ágio e do deságio? A gente tem duas maneiras de ver isso. Esse fundamento pode ser em cima de ativos identificados, que, na verdade, se for ágio, está para mais, se for deságio, está para menos, né? É subavaliado, ou seja, a condição de avaliado, superavaliado e subavaliado. Então, o valor justo contábil, há regras específicas para trabalhar isso, né? E por expectativa de lucro futuro, né? O valor pago parcela sobre o valor justo dos ativos adquiridos. Então, você começa a perceber, por expectativa de lucro futuro, é muito em função de algumas coisas. Por exemplo, a empresa tem uma excelente carteira de clientes, a empresa está com um grande projeto aprovado, né, com a linha de financiamento já garantida, uma série de outras coisas que a gente pode tecer considerações que são expectativas de lucros futuros, né? E aí nós vamos ver, se você está gostando dessa aula, gostou da anterior, deixe seu like, é de importância vital, inscreva-se no meu canal e participe do seu crescimento e divulgue principalmente nas suas redes sociais para outras pessoas terem o privilégio de ter estas aulas gratuitamente, com muito detalhe, com muito carinho dedicado a você. Então vamos lá ver, nesse exercício de assimilação, como é que esse ágio cai no primeiro caso, cai no segundo caso, né? Mais-valia de um bem ou então a expectativa futura de lucro, né? Então vamos supor aqui K, como sempre, a investidora K comprou as ações de X, né? E evidentemente o patrimônio dela, o PL dela é 1 milhão, né? 50%, 50% de 1 milhão é 500 mil, ela pagou 600 mil, 100 mil foi mais-valia do ativo comprado, né? A empresa X cobrou a mais porque disse, ó, meus ativos valem mais, então por isso que eu estou... Evidentemente que não está registrado na contabilidade, mas eu posso, evidentemente, no balanço da empresa, fazer alguns ajustes futuros que representem essa mais-valia do meu ativo comprado, né? O orçamento é muito simples. Eu debito investimentos MEP, Sociedade Coligada e Controlada, 500 mil, que foi exatamente o valor real, né, dos 50%. Vou debitar investimentos MEP AGE amortizar 100 mil, como nós vimos lá nos slides anteriores, e creditar banco com movimento de 600 mil. Na verdade, eu tenho lá no meu ANC registrado separadamente as ações da empresa, correspondente aos 60%, 50% do 1 milhão, quer dizer, os 500 mil, e mais o AGE amortizado de 100 mil, que totaliza 600 mil, que foi exatamente o que eu paguei, né? E aí a gente vamos continuando nesse exemplo, nós temos lá o valor pago 50 mil, o valor do PL 500 mil e valor pago 600 mil, né? Então, qual é o fundamento do AGE? Ativos subavaliados em X, né? Então, evidentemente que X tinha alguns ativos que estavam subavaliados e aproveitou nessa venda para valorá-los melhor, né? Ou seja, dar uma mais-valia para esses ativos. Pode ser imóveis no valor contábil de 100 mil, né? O valor justo de mercado era 200 mil e eu simplesmente fiz a atualização aqui, ó, 100 mil, que é a diferença, né? Os imóveis estavam avaliados contabilmente 100 mil, mas o valor justo do mercado, se eu fosse vender esses imóveis no mercado, eles valeriam 200 mil. Por isso, tem 100 mil de ágio aí, né? Estamos lá naquele primeiro caso, né? Que são em relação aos ativos, né? Então, neste caso, o ágio é uma mais-valia, é um plus, e deve ser realizado por meio de quê?
nesse exemplo aí, depreciação, amortização, alienação e assim por diante. Por isso que a gente bota lá ágio a amortizar, porque como eu estou numa equivalência patrimonial, a minha investida, no caso, esses bens eles vão sendo desvalorizados pela depreciação contabilmente, né? Mas também eles podem ser vendidos. Se eles forem vendidos, eu tenho que dar baixa lá na investidora K. Então, a investida X comunica a K e ela vai realizando isso a cada ano, né? Quer seja por depreciação, quer seja por alienação e assim por diante. Ou até mesmo por uma perda. Por exemplo, se eu tenho lá um determinado imóvel e houve um determinado bem e houve uma perda total dele por um incêndio, por exemplo, simplesmente se perdeu o valor, né? E aí você começa a perceber que esse ágio, por isso que é um ágio a amortizar. Eu vou amortizando ele à medida que ele vai sendo realizado na investida X, por alienação, por depreciação, por exaustão e assim por diante, né? Agora vamos supor o seguinte, que a investida, né, no caso aí, o valor dela é 500 e eu paguei 700 mil. Veja, lá eu só paguei 600. 100 mil foi do ágio identificado em função de um ativo, né? E aí esse PL aí, como é que eu vou tratar, né? Observe, lá deu uma diferença de 200, de 100, aqui dá uma diferença de 200. Então aí com certeza esse 200 vai representar mais alguns aspectos desse ágio que eu paguei, né? Quer seja por ativos, né, subavaliados, quer seja por mais algumas coisas que nós vamos apresentar agora. E aí nós temos o fundamento desse ágio. São ativos subavaliados de 100 e o valor justo do mercado 200, então tem 100 aqui a mais. Quer dizer, similar ao caso anterior. Então, 100 mil que eu paguei de ágio, desses 200 mil de ágio, é correspondente a imóveis que estavam subavaliados. Agora, faltam 100 mil, né? E aí, como é que tem? O obséquio foi pago 700, ou seja, 200 a mais. Esse 100 mil de ágio de mais-valia e o que representa o restante dos 100 mil, né? Aí, então, esse ágio é de mais-valia e o que é que representa o valor restante de 100 mil, né? Então, uma coisa é eu trabalhar. 100 mil é exatamente a mais-valia, como nós vimos no caso anterior, e sobra 100 mil. Esse 100 mil que sobra é o quê, né? E aí, voltando aqui ao mesmo exemplo, é uma coisa chamada goodwill, né? Goodwill é uma expectativa de lucro futuro. Então, eu estou pagando 100 mil em função de uma goodwill que a empresa tem, e a expectativa de lucro futuro. E observe que eu tenho que registrar isso separadamente na empresa K. A empresa K tem que fazer o registro contábil correto, né? Exatamente mostrando para e passo tudo o que aconteceu. Então, eu vou debitar a ANC, investimento MEP, ações, 500, vou colocar o ágio de mais-valia amortizado de X de 100, que a gente viu exatamente esses dois casos aqui no exemplo anterior, de assimilação anterior, e vou botar mais um débito aqui de investimento em MEP, ágio goodwill de X, com outras contas, né? Posso trabalhar isso com conta, como subconta, de tal maneira que fique separado, né? Então, eu tenho o ágio de investimento e o ágio de goodwill, né? Nós vimos minutos atrás que o ágio de investimento ele é amortizado em função de depreciação, amortização, alienação e assim por diante. E o banco movimenta 700 mil, somando aqui 500 mil, 600 mil, 700, 700 mil. Então, nesse caso, nesse exemplo 2 de assimilação, nós pagamos 700 mil, 100 a mais correspondente a exatamente a mais-valia dos bens, né, dela, dos imóveis e assim por diante, e 100 mil correspondente ao goodwill, que é exatamente aquilo que é lucro futuro, expectativa de lucro futuro, certo? Expectativa de lucro futuro, que é esses 100 mil a mais, certo? E aí nós vamos chegando à conclusão de que qual o ajuste desse ágio, né? Como é que a gente vai fazer esse ágio? É de acordo com o seu fundamento, né? O ajuste do ágio acontece a cada período em função evidentemente, do fundamento dele, né? Então, estoque. Se for estoque, é apropriado ao resultado proporcionalmente à realização do mesmo pela venda ou perecimento. Então, se eu paguei, a empresa K pagou um ágio em função do estoque que a empresa tinha, a empresa X tinha, que é investida, por estar subavaliado, então é evidentemente que o resultado da realização é do mesmo pela venda ou perecimento.
Perecimento é no caso de um incêndio, né? Ou, sei lá, perdeu a validade, aqueles produtos, coisas desse tipo, ou pela venda, de um modo geral, né? Se for imobilizado, apropriação em função da depreciação, amortização, exaustão, baixa, né? Baixa quer seja por alienação, quer seja por perecimento do mesmo, como nós já falamos. Então, você fixe bem, né? Fundamento do ágio, a amortização dele, né? O ajuste dele é em função do fundamento de cada ágio, né? Se for estoque de uma maneira, se for imobilizado é outra. E um fundo de comércio, né? Mantido na investida e ajustado quando houver perda de substância econômica da capacidade de geração de lucro na investida. Existe uma CPC1, né, que é redução ao valor recuperável, que é importante que você leia isso, né, essa CPC1, que fala justamente desse fundo de comércio e a capacidade de geração de lucro na investida. Então, também é uma maneira de você amortizar ou fazer ajuste desse ágio, né? E observação, o goodwill ele vai para o ativo intangível quando da consolidação das demonstrações contábeis. Então, ele fica na investidora, no caso, lá registrada no ativo não circulante, né? Então, vai lá no ativo não circulante e investimentos, né? Investimentos na empresa X, ele está lá registrado, como nós mostramos aqui, rapidamente aqui, ó, olha, exatamente o goodwill, tá vendo? Investimento, né? Debitar, ANC, investimento, MEP, ágio, goodwill X, 100 mil. Quando você, evidentemente, vai fazer uma consolidação das demonstrações contábeis, que é outro assunto importantíssimo em contabilidade avançada, eu vou consolidar as minhas demonstrações, quer dizer, a demonstração da minha empresa com a do grupo, né? Da minha empresa, que pertence ao grupo. Então, esse goodwill ele vai para o intangível, né? Na verdade, é uma operação que é extracontábil, apenas representado no balanço, você não faz isso contabilmente, mas extracontabilmente ele sai do ativo investimento, no caso, né, para o ativo intangível na consolidação das demonstrações contábeis. Então, nós vimos aqui, nessa aulinha de hoje, o ágio e o deságio, seus fundamentos, né? E, evidentemente, como contabilizar o ágio e o deságio em cada situação e como, evidentemente, fazer o ajuste em função de sua realização. Na série de resoluções de questões, nós vamos apresentar uma série de questões e apresentar as soluções em função de tudo isso que a gente viu aqui como fundamento, né? A leitura recomendada, nós recomendamos os mesmos livros citados nas aulas anteriores, o Pérez Júnior, o Miguel Ângelo e o Vitor Welter, né? São livros importantes, de suma importância, porque, inclusive, o Pérez Júnior ele tem testes, ele tem respostas, ele está na 9ª edição de 2020 e assim por diante, né? Então, se você gostou desta aula, quer dizer, videoaula 6A de contabilidade avançada, parte 2, no caso, inscreva-se, né? Deixe seu like, divulgue nas suas redes sociais, ou então mande qualquer dúvida, mande para o meu e-mail, que eu terei imenso prazer em atendê-lo, né? Eu queria agradecer a participação de todos, espero que tenha sido de grande proveito para vocês e até uma próxima videoaula